Oi, gente! Eu sou Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu quando Jesus morreu e o que isso significa. Lá em Mateus 27 está contando sobre a morte de Jesus e nos versículos 50 e 51 está escrito: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus entrega o seu Espírito, está escrito aqui que um véu se rasga, o véu do santuário. Antes da gente ver o que isso significa, vamos ver que véu era esse. Esse véu, ele veio lá de Êxodo, desde quando Moisés construiu o tabernáculo. No versículo que nós vamos ler, tem as ordens de Deus para Moisés de como tudo no tabernáculo deveria ser, inclusive esse véu. Vamos ler Êxodo 26, versículos 31 e o versículo 33. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então aqui vai aparecer esse véu, Deus mandando Moisés construí-lo e dizendo já o que ele significava. Ele fazia a separação do santo lugar e do santo dos santos. Nós vamos ver esse véu de novo quando Salomão construiu o templo, 2 Crônicas 3:14. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. Esses versículos mais iniciais são para que a gente possa ver o contexto de como surgiu esse véu, para que ele servia, e também como nós começamos quando esse véu foi rasgado. Mas nós ainda não chegamos no versículo em que vamos focar aqui. Agora nós vamos lá para Hebreus 9, ver mais um pouquinho do que ele significava, agora à luz do Novo Testamento. Lembra que nós lemos lá em Êxodo que o véu fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos? Aqui em Hebreus está bem resumidinho o que essas duas coisas significavam. Então vamos ler Hebreus 9, versículos 2 e 3. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chamava o santo lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos. Agora os versículos 6 e 7. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Uma coisa que a gente aprende então aqui é o resumo do que acontecia lá no Antigo Testamento. O santo lugar. No santo lugar, os sacerdotes podiam entrar continuamente para fazer ali os serviços que eles prestavam. Mas no santo dos santos, só uma pessoa podia entrar, sozinho e uma vez por ano. Era algo muito mais restrito, não que a outra parte não fosse, mas essa era ainda mais. Para que tudo isso acontecesse, tinha todo um ritual e várias regrinhas que no livro de Hebreus vai contar um pouco e lá no Antigo Testamento também, mas não vou focar nisso aqui. Mas o importante da gente entender nesse vídeo aqui é que era algo muito restrito e algo muito raro. Em todo o livro de Hebreus, inclusive nesse capítulo 10 que nós estamos lendo, nós vemos que o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação. Por exemplo, Hebreus 10, versículos 4, 12 e 14. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então Jesus é suficiente. E agora sim nós vamos entrar no texto que é o foco e a base desse vídeo aqui. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura.
Qual é a conclusão de tudo isso que ele está falando? Se o sacerdócio de Jesus é superior, se o sacrifício de Jesus é suficiente, qual a conclusão que podemos tirar? Portanto, aproximem-se de Deus com um coração sincero, com ousadia, por causa do sacrifício de Jesus. Nós podemos acessar a presença de Deus. Não precisa mais ser só uma vez por ano. Não precisa mais ser só uma pessoa sozinha. Não precisa mais de todo aquele ritual. Você não precisa sacrificar nenhum animal, porque Jesus foi crucificado para que você tivesse acesso ao Santo dos Santos. Vamos ler de novo o que está lá no versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, um dos motivos que nós temos para poder acessar a presença de Deus, o que mudou do Antigo Testamento para o Novo? Por que antes era daquela forma e agora não é mais? Por causa do novo e vivo caminho, Jesus. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, e ele fez realmente esse caminho, essa ponte, esse acesso à presença de Deus. Esse novo e vivo caminho foi aberto por Jesus, com o véu ali, fazendo separação entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Nós não teríamos acesso à presença de Deus. A sua carne foi o véu, que foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso à presença dele. Jesus se fez o caminho e Jesus se fez o véu. Tudo isso para que a gente pudesse desfrutar da maravilhosa presença de Deus. E muitas vezes a gente negligencia isso. Muitas vezes a gente deixa isso de lado como se não tivesse importância ou como se fosse algo normal. Mas não é algo normal. Jesus fez tudo isso para que eu e você pudéssemos chegar à presença de Deus. Vai dizer também que Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele vai concluir esse texto que nós lemos dizendo que para chegarmos à presença de Deus, precisamos de um coração sincero. Não adianta tentarmos mentir para Deus. Ele conhece o nosso coração. Por isso precisamos de sinceridade. Seja sobre o que estamos sentindo, sobre o que estamos pensando, se fizemos algo errado. Precisamos chegar até Deus sem máscaras, porque Ele já conhece o nosso coração e quer um coração sincero. Vai dizer também em plena certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para se chegar a Ele, precisamos de fé também. Porque nós precisamos crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso está escrito, inclusive, lá em Hebreus 11:6, que é um pouquinho para frente do que nós estamos lendo. Também precisamos de um coração purificado de má consciência. E um coração puro só quem nos pode dar é Jesus. Quando nós o buscarmos, quando nós o quebrantarmos, a nossa vida e o nosso coração diante dele, e o aceitarmos no nosso coração, estaremos dizendo: venha, mora em mim e me lava de todo pecado, de toda má consciência. Nós pecamos, isso é um fato, porém Jesus tem poder para nos purificar através do seu sangue. E o corpo lavado com água pura. A mesma ideia da santidade em que nós precisamos viver. Sem Jesus é impossível termos o caminho. Sem Jesus é impossível que tenha um sacerdócio eterno. Sem Jesus é impossível que tenhamos o coração puro. Sem Jesus é impossível que tenhamos o nosso corpo lavado. Sem Jesus é impossível chegarmos a Deus. Porém, com Ele, um pecador, alguém impuro e alguém mortal, pode se chegar ao Deus santo, soberano e eterno. Eu não sei se vocês conseguem ter a dimensão do quanto que isso é profundo, do quanto que isso é sério, do quanto que isso é maravilhoso, do quanto que isso é importante. Nós não temos nem palavras para expressar o que Jesus fez. Quanto mais a gente lê a palavra, mais nós ficamos encantados com a obra da cruz. Lá no Jardim do Éden, o homem tinha um relacionamento com Deus. E no céu nós teremos também. Mas aqui nós temos o pecado nos atrapalhando. O pecado nos distancia de Deus. Porém, Jesus nos limpa do pecado e nos aproxima dele. Mesmo que a gente continue pecando, o sacrifício dele continua sendo válido. Os sacerdotes antigamente tinham que, dia após dia, época após época, sacrificar os animais por conta do pecado. Mas nós não. Jesus é um sacrifício eterno para todos os pecados que nós cometemos. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, é um sacrifício eterno. Dia após dia, pecado após pecado, podemos nos apegar à certeza de que Ele carregou sobre a cruz as nossas dores, Ele carregou o nosso pecado e Ele nos purifica a todo tempo, para que possamos nos achegar a Ele e voltarmos a essa essência de quem Ele nos criou para ser. Nós precisamos desse relacionamento com o céu, nós ansiamos por esse relacionamento com Deus. E quando nós desfrutamos da presença de Deus, mesmo enquanto estamos aqui na Terra, estamos vivendo o céu na Terra, estamos vivendo um pouquinho, porque ainda vai ser muito mais maravilhoso. Vai ser muito maior do que a gente possa imaginar, mas já estamos vivendo um pouquinho aqui, já estamos vivendo com Deus.
Isso é o que completa a nossa vida, isso é o que dá sentido à nossa vida. O vazio que nós temos em nós só pode ser preenchido pela presença dele. Graças a Jesus que hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, entre com ousadia, com um coração puro, sincero, entre com ousadia e desfrute dessa maravilhosa presença de Deus. Dia após dia, segundo após segundo, você não precisa mais sair da presença de Deus. Entre na presença de Deus e não saia mais. Porque a presença de Deus é contínua, independente se você está lendo a Bíblia, se você está orando, ou se você está estudando, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, a presença de Deus está com você. Nunca se esqueça disso. Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu espero vocês aqui na próxima semana. E claro, não se esqueça de enviar esse vídeo aqui para um amigo seu, para que ele também saiba desse presente maravilhoso que Deus tem para nós, que é a presença dele. Um beijo, tchau, tchau.